Fala pessoal, Lucas aqui. E hoje eu vou te mostrar como criar aqui esse botão de voltar ao topo. Então assim que você entra no site, né, você entrou no site, você vai rolar um pouco e esse botão vai aparecer, né, para você voltar ao topo, né. Aí a pessoa pode vir aqui, pode clicar e aí ele vai voltar ao topo. Eu vou mostrar do zero para vocês essa parte aqui de você rolar, chegar até aqui e aparecer aqui o botão e aí você clicar aqui e ele voltar até o topo. Então vou mostrar para vocês também como fazer esse scroll suave aí quando você clica aqui no botão. Vai clicar aqui, ele vai voltar suave. Bom, se você não sabe, eu já ensinei aqui no canal a como fazer esse botão aqui do WhatsApp. Tá aí no vídeo anterior, só você entrar aí no canal e ver. Eu mostro do zero aí como fazer esse botão aqui do WhatsApp. Para a gente fazer esse botão, a gente vai precisar criar a estrutura dele aqui no HTML. Depois a gente vai criar os estilos dele aqui no CSS. E por último, a gente vai criar essa parte aqui de você clicar e voltar ao topo com esse scroll suave pelo JavaScript. Então vamos lá, vou vir aqui no HTML. Eu vou fazer aqui no meu site, tá? Esse daqui é um rascunho do meu site. Se vocês quiserem ver meu site completo, tá embaixo na descrição do vídeo. Então se você tem um pouco mais de conhecimento, isso daqui tá uma bagunça, tá? Esses scripts aqui embaixo tá uma bagunça. Então isso daqui é só um rascunho mesmo que eu fiz aqui. Bom, vou criar aqui no footer, tá? Depois do botão aqui do WhatsApp que eu tinha feito no vídeo anterior aí. Então, primeiramente eu vou colocar aqui uma div. Vou criar aqui uma div. E essa div ela vai ter dois atributos. Então, posso colocar aqui data, né, data traço scroll. Aí você abre aqui as aspas. E aqui eu coloco suave. Então esse atributo aqui vai ser pro scroll suave, né? Pra gente criar o scroll suave lá pelo JavaScript. Esse nome aqui depois do data, esse scroll suave, pode ser qualquer coisa, mas você vai ter que selecionar lá pelo JavaScript a mesma coisa que está escrito aqui. E aqui depois eu vou colocar o data traço anima e igual, né? Abre aspas, scroll. Porque na verdade a gente vai usar duas funções para poder criar esse efeito aí, tá? Bom, aqui dentro eu vou colocar uma tag A, uma âncora, né? Que vai servir para voltar ao topo. Vai ser essa âncora aqui que a gente vai clicar. E aqui dentro vai ser o botão mesmo para você clicar e voltar ao topo. Então deixa eu indentar aqui. Para você indentar aqui é só você selecionar aqui, ó, dar um Ctrl e apertar aqui o abrir colchete, que ele vai indentar aqui para frente, e para você ir para trás você aperta o Ctrl mais o acento, que ele vai voltar. E aqui no href eu vou colocar o id que está lá no header, né, lá no cabeçalho do site. Vou ir lá em cima e aqui, ó, no header tá aqui id topo. Então eu vou ter que colocar chamar esse id lá embaixo. Como que eu faço para chamar o id? A mesma coisa que eu faço aqui no CSS. Então aqui você faz o seguinte, você bota jogo da velha e coloca o nome, por exemplo, topo. Aqui é a mesma coisa. Você vem aqui e coloca, você vem aqui no href, coloca jogo da velha e topo. Agora aqui dentro eu vou criar uma div. Vou colocar aqui uma classe nessa div de class topo, porque vai ser a classe que eu vou estilizar pelo CSS. E aqui dentro eu vou colocar img, né, que é a imagem, e vou selecionar aqui a imagem. E aqui a imagem circle up. E aqui no alt é a parte de acessibilidade, voltar ao topo. E essa imagem aqui vai ser isso daqui, ó. Vai ser essa setinha aqui indo para cima. Você pode vir aqui, ó, e buscar aqui, ó, num site aqui chamado icomum. Eu vou deixar embaixo do vídeo para você, tá?
você pode vir aqui e procurar qualquer ícone que você quiser, você vai achar aqui. Então posso vir aqui e colocar círculo, e vai aparecer aqui a setinha. Só você clicar aqui e baixar. Bom, e aqui a gente já terminou a nossa estrutura do botão. Então a gente vai lá para o CSS agora para poder estilizar isso daqui. Então você pode ver, ó, que o botão está aqui embaixo do footer aqui. Então vamos aqui para o CSS agora. Vocês podem ver que eu estou usando aqui site, mas eu vou usar aqui somente o CSS mesmo para poder estilizar o nosso botão. Primeiro a gente tem a classe aqui topo. Então vou pegar essa div aqui e vou estilizar ela primeiro. Então vou vir aqui e vou colocar aqui ponto topo. Vou abrir aqui. Bom, então essa div vai ser esse círculo aqui branco que vai ficar em volta da imagem. Vou botar aqui primeiramente um background, tá? Aqui eu estou falando com a div FFF. Vou botar aqui um position fixed para ele ficar sair daqui de baixo e ficar fixo aqui na tela. Você pode ver que ele sumiu porque não tem nenhuma distância aqui definida na tela aqui. Então a gente vai colocar aqui uma distância para ele. Então vou botar aqui uma distância do bottom. Então vou botar aqui bottom 20 pixels. E vocês podem ver aqui, ó, que já apareceu o botão aqui desse lado, ó. E aí eu quero colocar ele do outro lado, né? Aqui do lado direito. Então aqui eu vou botar uma distância da direita, né? Right de 20 pixels. Aí vocês vão ver que já vai vir aqui para esse lado. Eu vou aumentar essa div aqui. Vou botar aqui um height de 50 pixels e um width de 50 pixels. E aí vocês podem ver que ele já vai aumentar aqui, ó. E agora eu vou deixar essa div aqui redonda. Você vai colocar aqui um border radius de 50%. Que aí vai ser 50% do tamanho do elemento. Então 50% aqui ele fica redondo. E para você alinhar essa imagem ao centro é bem simples. Não precisa nem colocar margem nem nada do tipo. Essa div aqui ela tá por fora, tá? E a imagem ela tá dentro. Então a imagem ela tá dentro da div. Então eu posso simplesmente vir aqui e colocar display flex. Ele vai colocar a imagem que está ali dentro como display flex, mas eu só quero alinhar ela ao centro. Então eu posso vir aqui e colocar align items center. Então você pode ver aqui, ó, que ele já alinhou ao centro na posição vertical. E aqui para ele alinhar na horizontal é só você colocar aqui justify content center, que ele já vai alinhar também aqui ao centro. Já está aqui no tamanho correto e na distância aqui onde a gente quer que ele fique. Então você pode ver, ó, que ele está fixo aqui. A gente rola aqui o scroll aqui do site. Ele fica aqui fixo. Bom, por enquanto aqui no CSS é isso aqui. Agora a gente vai para o JavaScript para poder fazer a função de scroll animation, que é para a gente combinar o CSS para quando ele chegar aqui no meio, por aqui assim, ele aparecer. E aí a gente vai deixar escondido por padrão aqui no CSS. Aí o JavaScript ele vai pegar e vai colocar uma classe. Ele vai colocar uma classe aqui no elemento, né, na div, e aí ele vai aparecer. Então eu vou criar aqui na pasta JS, né? Você pode criar em qualquer lugar que você quiser. E vou chamar aqui de scroll-animation.js. E aqui no index eu vou linkar aqui esse
esse arquivo aqui que eu criei. Então vou botar aqui script, que eu vou botar um src e vou colocar js barra scroll animation.js. Já está linkado aí, então tudo que eu fizer aqui no arquivo vai dar o efeito aqui. Então vou dar um enter aqui só para dar espaço. Então o que eu quero inicialmente? Eu quero pegar essa div aqui, né, esse botão inteiro, e quero trazer para cá quando ele chegar até aqui. Então a gente vai por parte. A gente vai selecionar primeiramente aqui essa div. Então eu vou voltar aqui. Você pode ver aqui, ó, no index que aqui eu coloquei dois atributos, o do data scroll suave e o data anima scroll. Eu vou pegar esse aqui, o data anima scroll, vou dar um Ctrl C, que a gente vai selecionar essa div aqui por esse atributo aqui. Então copiei, vim aqui no scroll animation e vou selecionar o elemento. Então eu posso colocar aqui uma constante, const scroll anima. Esse nome aqui pode ser qualquer um. Vou botar aqui const igual a document ponto query selector, e aqui eu vou usar o query selector all, porque aqui o query selector puro, ele pega somente o primeiro elemento, e o all ele pega todos os elementos. Como aqui eu vou selecionar o atributo, vou abrir aqui parênteses, vou abrir aspas, abre conchetes, aí você coloca aqui o atributo e fecha aqui o conchete. Tá? Já selecionei aqui o meu atributo. E agora a gente vai ter que adicionar um evento, né? Que vai ser o evento aqui de scroll, para ele detectar aqui o scroll do site. E o evento, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar aqui scroll anima e botar aqui ponto .add event listener. Só que eu não quero colocar o evento de scroll aqui nesse elemento. Eu quero adicionar o evento toda vez que a pessoa der o scroll aqui no navegador. Então eu quero ver de toda a janela aqui em si. Se você vier aqui, ó, dar um botão direito, vir aqui em inspecionar, eu vou mostrar para vocês o que é aqui o window. Vou vir aqui em console e aqui eu vou botar aqui, ó, deixa eu comentar essa parte aqui. Tá aqui, ó, console.log, abrir aqui e colocar window, e é esse window aqui com letra minúscula, tá? E aí eu posso vir aqui no console e ele vai aparecer aqui para mim, ó. E aqui dentro do window, ó, você vai abrir aqui, você aperta aqui, ele vai abrir, e aqui dentro ele vai te mostrar todos os métodos e propriedades aqui. Esse window aqui é um objeto, e aqui dentro são os métodos e propriedades, tá? Tem muita coisa aqui. Inclusive tem coisa aqui do próprio navegador, e também tem coisa aqui que eu criei. Por exemplo, esse visibility, que é o plugin que eu coloquei aqui no site, o framework que eu usei aqui. E aqui tem vários também que eu não coloquei no meu site, né? Já é padrão aqui do objeto. E aqui dentro, se você procurar, você vai achar aqui a propriedade document. Aqui, ó, vai achar aqui o document. E aqui dentro é onde está todos os elementos do site. Então, você vê aqui no index, ó, tudo isso daqui está dentro do document. Então vai vir window, depois ali dentro document, depois ele vem HTML, né? Se você for ver aqui, ó, a gente achou aqui o document, e aqui dentro, se você procurar aqui, ó, tem o HTML também. Aqui, ó, o HTML seria esse daqui, ó, o document element. Por exemplo, se você vier aqui no JavaScript e colocar, você vai querer selecionar aqui a tag aqui em si, HTML.
Então é só você vir aqui e colocar const, botar aqui uma variável, né, HTML igual a document element. E só aqui você já está selecionando o HTML. Você não precisa fazer query selector, colocar a tag aqui. Se você vier aqui, ó, colocar o HTML aqui no console, vou botar aqui no console, ó. Aí você pode ver, ó, que ele já aparece aqui, ó, o HTML, e aqui dentro o head e o body. Se você abrir aqui, você vai ver todos os elementos aqui do site. Então é só para você entender por que eu vou selecionar aqui o window, porque o window ele tem dentro dele todos os elementos aqui do HTML. Eu quero realmente colocar o evento no window e não no elemento aqui em si, porque quando eu der o scroll aqui ele vai adicionar o evento no window, e é isso que eu quero. Então vem aqui, vou descomentar aqui, vou tirar aqui, ó, o scroll anima, vou botar aqui o window, vou abrir aqui parênteses porque esse add event list, né, ele é um método, então eu tenho que ativar, e aqui dentro eu vou passar o evento, né. Então vou abrir aqui as aspas, vou colocar aqui scroll, vou dar uma vírgula aqui do lado, vou colocar e vou chamar aqui a função, né, animar scroll, e essa função eu vou criar aqui em cima, tá? Então toda vez que eu fizer aqui o scroll, ele vai ativar essa função aqui que ele está chamando. Então eu posso criar aqui já function animar scroll, abre aqui o parênteses, chaves, e aqui eu vou passar o parâmetro event, porque eu quero ver aqui o evento que vai ocorrer. Então vou colocar aqui console.log event, e aí vocês vão ver aqui, ó, vou dar um F12 aqui, e aí vocês podem ver aqui quando eu der o scroll aqui, ó. Então toda vez que eu dou o scroll aqui, ó, ele altera ali a barrinha, ó. Você pode ver que ele está adicionando mais aqui, ó. Ó, tá indo lá para cima. Você pode ver que ele tá adicionando vários eventos toda vez que eu faço o scroll aqui na tela. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou tirar esse console, vou tirar aqui esse event que foi só para mostrar para vocês. Vou deixar essa função aqui anônima, que quando você não passa nenhum parâmetro na função, ela é anônima, tá? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou querer pegar a distância do meu elemento em relação ao objeto window, né? Que é a tela toda aqui do browser, que você está vendo aqui. Isso daqui tudo é o window. Bom, então aqui, como vocês podem ver, a gente está usando o query selector all. Ou seja, esse seletor aqui, ele seleciona mais de um elemento. O query selector, ele seleciona apenas um. E se a gente for usar aqui nessa função o query selector all, a gente vai ter que fazer um for each, né, que é um loop. É um método que faz um loop pelos elementos, se tiver mais de um, para poder fazer a função para cada item. Mas como aqui a gente está usando somente um seletor, eu não preciso usar o query selector all. Daí eu não preciso também fazer o for each. Então a gente vai fazer aqui essa função sem o for each, mas no final do vídeo, quando eu tiver tudo pronto, né, eu vou mostrar para vocês toda essa função aqui feita com o for each. Mas também esse método aí é só para você usar quando tem mais de um elemento, tá? Mas aqui também dá para você usar se você estiver usando aqui o query selector all. Então, para ficar mais simples aqui para vocês, eu vou tirar aqui o query selector all e vou usar aqui o query selector, que aí a gente não precisa usar aqui o for each. Primeiramente eu quero pegar a distância, né? A distância do elemento aqui. Então, para eu pegar a distância do meu elemento, do botão aqui, em relação ao window, eu posso utilizar aqui um método. Então, vou colocar aqui uma constante, vou chamar de topo item
Porque a partir daqui eu vou pegar a distância entre o topo do item ali e o window. Eu sempre boto errado aqui, ó. É const. E agora eu vou chamar aqui o scroll anima, que é o meu elemento. Aqui no index, ó, é o botão inteiro. Para pegar a distância em relação ao window. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar get bound client rect. E aqui, como é um método, eu vou ativar. Então você ativa colocando parênteses. E agora você já pegou aqui a distância, tá? Então se você vier aqui e colocar console.log, abrir aqui e colocar topo item, que é a variável aqui da constante, né? Posso vir aqui inspecionar, que eu vou ver aqui agora. Vai aparecer aqui, ó, esse DOM rect. Esse DOM rect aqui, ó, ele vai aparecer toda vez que eu der o scroll aqui, porque ele tá na função aqui do evento, tá? Ele só ativa quando eu dou o scroll, como tá aqui, ó. Ele dá o scroll, chama a função, ele pega a distância. Então aqui, vou dar o scroll, ele tá aparecendo aqui várias vezes aqui na tela. Se você abrir aqui, ó, vou abrir aqui e aqui você vai ver que tem várias propriedades aqui de distância, que é bottom, height, left, right, top, width, x e y. Então aqui já está as nossas distâncias, né, em relação ao window. Então eu quero pegar aqui do topo. Então posso vir aqui, ó, e simplesmente colocar aqui depois do método, botar um ponto aqui, ó, ponto, porque quando você coloca ponto, você pega tudo que tiver dentro do método. Eu já peguei aqui, ó, o topo, já apareceu aqui pra mim, ó. Tem o topo, tem height, tem left, todos aqueles que eu mostrei aqui no console, tá? Então vou colocar aqui ponto top, ou seja, ele vai pegar a distância do topo, exatamente ali que eu mostrei para vocês. Então se você voltar aqui agora, ele tá pegando aqui o topo, ó. Esse número aqui é o topo. Então toda vez que eu dou scroll aqui, ele vai aparecer um número diferente aqui, ó. Ele vai mudando aqui o número conforme eu vou dando scroll aqui na página. Feito isso, a gente pegou aqui a distância do topo. Só que o que eu quero fazer é quando eu chegar por aqui assim, o botão aparecer. O botão tá aparecendo aqui ainda porque eu não tirei lá no CSS. Então você pode vir aqui, ó. Volta aqui no CSS. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso botar aqui uma classe, né, que vai ter antes desse elemento aqui, que é o topo. Então aqui no index eu posso colocar uma classe aqui com JavaScript nessa div, e quando tiver essa classe, né, o topo aqui ele vai aparecer, a imagem, a div topo, ela vai aparecer. Já que vai ser antes, né, vai ser antes aqui a classe que vai aparecer, eu posso colocar da seguinte maneira: ponto show traço button, vai ser a classe que eu vou adicionar lá, e aqui depois topo, ou seja, vai ser quando tiver essa classe aqui nessa div, que eu vou colocar pelo JavaScript. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu tenho que tirar esse elemento aqui da tela e fazer ele vir para cá quando eu chegar por aqui. Então primeiramente eu vou tirar. Então aqui em cima, ó, no topo normal, quando ele não tiver essa classe aqui antes, ele vai ter o height aqui, ó, o height de menos 500 pixels. Aí você vai ver que ele já vai sumir aqui, ó, sumiu. Ou seja, ele foi para lá, para a direita. E aqui quando ele tiver o show button, o right de 20 pixels, que é o normal aqui que estava antes. Se você vier aqui, ó, vier aqui no index agora, colocar aqui nessa div aqui, class show button traço button, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui, ó, apareceu. Mas essa classe aqui vai ser adicionada pelo JavaScript. Então vou tirar daqui. E por enquanto eu vou deixar assim. Vou voltar aqui no script. Depois que a gente pegou aqui a distância do topo, e aí você pode ver o seguinte, ele pegou o topo aqui, né, a distância do topo,
mas aquilo ali é só um número, né? Eu não tô sabendo aqui até onde está indo aqui a minha tela, se está indo até aqui embaixo, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o inner height do window, que seria a altura interna aqui do window. Então, aqui fora da função, eu posso colocar uma outra constante pegando esse inner height do window. Então eu posso colocar aqui const, eu vou chamar aqui essa função aqui essa constante de metade window. E aqui, como é o window, né, eu vou pegar o inner height do window. Eu posso colocar aqui simplesmente window ponto inner height. E eu posso dar um console aqui, ó, console.log metade window. E aqui no console vai aparecer esse número aqui, ó, 695. Isso daqui é o que? Isso daqui é exatamente o que eu estou vendo aqui na tela agora. Essa altura aqui, daqui de cima até aqui embaixo. Então eu posso rolar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui esse console log aqui de dentro, que tá atrapalhando. Então eu posso colocar aqui, ó. Eu posso rolar aqui, ó, que esse número aí não vai mudar. Só que se eu vier aqui e colocar um full screen aqui no navegador, vou botar aqui, ó, full screen, e voltar aqui no console, vou dar um refresh. Você pode ver aqui que o número ele alterou, ou seja, eu estou vendo aqui agora 767 pixels de altura. Então isso daqui que é o inner height, é a altura que você está vendo. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer com que o botão apareça quando ele estiver aqui embaixo, né? Por aqui assim. Então agora eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui dentro da função e posso simplesmente tirar esse inner height, né, desse topo item. Ou seja, eu vou pegar o topo do elemento em relação ao window menos a metade do window, né, que é o inner height. Então vamos fazer aqui, vamos colocar aqui const, vou chamar aqui de item visível, porque isso daqui vai definir se o item está visível ou não. Então eu posso colocar aqui igual topo item menos a metade window, que é o inner height do window, metade window. Então só para vocês entenderem, eu estou pegando o topo do item relativo ao window e eu estou tirando o inner height que eu estou vendo aqui do próprio window. Então se eu tiro, você concorda que essa parte aqui vai sumir? Ela vai sumir entre aspas, porque o usuário ele vai continuar vendo aqui a tela certinho. Só que aqui é como se eu tivesse tirado o inner height em relação ao topo do item, tá? Então aqui não vai mudar em nada, o que vai mudar em relação ao topo do item. Só que aqui você pode ver que o window inner height ele pega a altura do que você está vendo aqui. Eu posso aumentar esse número, né? Porque ele é o número, então eu posso aumentar. Posso simplesmente vir aqui, né? Você pode ver agora que aqui no console ele está como 695 e eu posso aumentar. Eu posso vir aqui, colocar aqui do lado, ó, simplesmente multiplicar esse valor aí, né, por algum número. Então eu posso colocar aqui 5.0 e aí você pode ver aqui agora que o número ele aumentou. Então você multiplicou aquele número lá que eu estava vendo inicialmente, e aí você pode aumentar e diminuir como você quiser. E aí você concorda que quando você aumenta esse número aqui, essa distância, né, daqui de cima até aqui embaixo, ela aumenta também? Aqui no monitor a pessoa não vai ver, mas quando eu multipliquei, esse número aumentou. Então você concorda que ele aumentou até aqui embaixo mais ou menos. Então essa vai ser a distância, né, que eu vou colocar, que eu vou definir para quando o usuário chegar até aqui, o meu botão, ele identificar que tem um topo aqui e com isso ele vai simplesmente ativar o botão. Só que aí você deve estar pensando, se o topo ele começa aqui em cima e está indo até aqui, como que eu vou fazer o meu botão
identificar o topo começando por aqui, por essa parte aqui. Eu posso simplesmente inverter isso daqui. Então vou te mostrar aqui, ó, que eu multipliquei aqui por 5. Então o número aqui ele aumentou. Agora ele está aqui do topo até aqui mais ou menos. Agora, aqui dentro da função, toda vez que eu faço aqui o scroll, ele pega aqui a distância, diminui o inner height que eu passei aqui, né, aqui em cima, do topo do item, né, relativo ao window, de acordo com o evento, porque eu coloquei aqui o evento no window. Só que aí o que acontece? Você só diminuiu o window aqui do topo do item. O topo do window continua sendo como se estivesse lá no header do site. Então, é como se estivesse positivo ainda. Então você tem que colocar ele como se estivesse negativo e não positivo. Como a gente está mexendo aqui com o número, você pode colocar simplesmente aqui a expressão menor que zero. Menor que zero. E aqui ele vai definir quando o item for visível ou não. Só que para mostrar para vocês, eu vou ter que colocar a classe lá. Então aqui embaixo eu posso fazer uma condição. Posso botar aqui if, passo aqui a variável, né, item visível. Ou seja, se o item for visível, vou abrir aqui, ele vai pegar o scroll anima, que é o meu elemento. Vou botar ponto class list, que é para você listar as classes. Botar ponto add, que é o método para você poder adicionar a classe. Então posso ativar aqui, e aqui eu passo entre aspas a classe que eu botei lá. Então show traço button. Então se essa condição aqui for verdadeira, ele vai adicionar a classe. Se não for, posso botar aqui um else. Posso copiar aqui, né? Copio isso daqui, coloco aqui embaixo. Eu posso trocar aqui o método add por remove, que ele vai remover a classe quando isso daqui for falso. Então você pode ver aqui, ó, que já vai funcionar. Então eu vou vir até aqui, ó, ele vai adicionar a classe aqui, ó, já apareceu. Então eu volto aqui, ele tira. Eu vou aqui embaixo, né, e ele aparece. Quando eu tiro esse menor que zero, vou tirar aqui, ele não tem uma direção definida. Então ele fica sem direção. Ele meio que deixa aqui como verdadeiro e bota a classe, né? Ele não tem uma posição aqui definida de onde ele pode começar. Então se eu vier aqui e colocar maior que zero, você pode ver aqui, ó, que ele vai que ele já vai aparecer aqui o botão. E se eu vier aqui embaixo, ó, ele vai sumir, porque o topo começa aqui e vem até aqui, né? Porque eu multipliquei e ele vem até aqui. Então quando eu chego até aqui, ele tira, ele remove, porque ele fica como falso. Essa expressão aqui maior que zero, porque daqui para baixo, né, como ele termina, ele fica negativo. Então eu posso vir aqui e simplesmente colocar menor que zero, ou seja, negativo. Então ele vai sumir aqui e vai aparecer quando eu chegar até aqui. Aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, 2, ele vai sumir aqui e só quando eu chegar lá embaixo que ele vai ativar, ó. Ó, ativou. Vou só botar aqui um ponto e vírgula, aqui também, aqui embaixo, aqui e aqui. E eu vou tirar aqui também esse console daqui. Então tá aqui a nossa função. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte: não tá fazendo aqui aquela transição. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no CSS e colocar uma transição. Então aqui, quando ele tiver a classe showButton, né, antes do topo, aqui nessa div aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó, vou vir aqui no inspecionar, vou vir aqui em elemento e vou vir aqui no botão. Espera aí, vou vir aqui, ó, clicar aqui no botão inspecionar. Então aqui tá a div e aqui tá a classe showButton.
E aí quando eu venho aqui para cima, ele tira. E quando eu chego aqui embaixo, ele coloca de volta a classe e aparece o botão. Então você pode ver aqui direto no HTML, aqui no DevTools, a classe mudando ao vivo aqui. Então é bem legal aqui esse DevTools, que dá para você ver os elementos, como eles estão se comportando tranquilamente por aqui. Então eu posso colocar aqui uma transição quando ele tiver essa classe aí. Então transition, eu vou botar aqui 0,5 segundos, vou botar aqui 0,4 segundos e aqui eu vou botar ao. Vou copiar aqui e vou colocar aqui quando ele não tiver a classe, porque aí ele vai fazer a transição quando ele sair e quando ele voltar. Então você pode ver aqui, ó, que ele já está fazendo aqui a transição. Você pode ver que ele vai para o lado e volta. Então tá aqui a nossa função de scroll animation completa. No final do vídeo eu vou mostrar essa função aqui com o for each, tá? Então só para deixar avisado aí para vocês. Agora a gente vai para a função de scroll suave. Então aqui eu vou criar um outro arquivo, scroll suave.js. Eu vou colocar espaço aqui e vamos começar. Vou linkar lá aqui embaixo no HTML. Não é assim que é para você fazer, tá? Se você estiver fazendo aí na real, né? Eu já acho que você tenha conhecimento aí em módulos, né? Porque você transformando aqui um arquivo em módulo, você tem como importar, por exemplo, aqui no script.js. Eu estou aqui importando todos esses arquivos dessa pasta aqui em módulos. E estou usando somente um arquivo, que é esse arquivo aqui, que é o script.js. Então estou linkando ele aqui e estou pegando todos aqueles arquivos lá somente por aqui. Mas aqui eu estou separando só para ficar mais simples aqui. Então aqui eu vou mudar para scroll suave e vamos começar aqui a nossa função. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar aqui no index essa âncora aqui, ó, que é o href. Então a gente vai selecionar aqui esse atributo href aqui da âncora. Então para fazer isso daqui é bem simples. Você vem aqui, cria uma constante, coloca aqui link interno igual a document.querySelector. Aqui eu vou usar o querySelector e eu vou passar aqui dentro o que eu quero selecionar. E aqui eu vou pegar, ó, data scroll suave, voltar aqui, vou colar aqui, vou abrir aqui a colchetes, colar aqui, fecha colchete, e eu quero selecionar o atributo href do A aqui dentro. Então aqui é só continuar, colocar o A, abrir aqui o colchete, colocar href, e aqui eu posso botar uma setinha para cima, ó. Esse é um acento circunflexo, tirar um aqui, colocar um igual, abrir aqui as aspas duplas e vou colocar o hash aqui, ó. E eu vou fechar o colchete, porque aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o atributo href que está no A, que começa com esse hash aqui, tá? Então esse acento circunflexo aqui, ele quer dizer que começa com hash e coloca aqui topo. Só que para eu não precisar ficar colocando aqui topo, né, colocar exatamente o que está aqui, eu boto simplesmente começa com igual ao hash. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que colocar um evento de clique para chamar uma função e ela fazer esse scroll suave até aqui no topo, tá? E aqui eu poderia deixar aqui o querySelector e fazer um loop, né? Colocar um for each e colocar o evento, né? Dentro do for each para cada clique. Funcionaria também. Só que eu posso também usar somente o querySelector, já que eu estou selecionando somente um item aqui, que é esse A aqui, né? Que é o href do A. E aí ficaria até mais simples a função aqui. Eu não preciso colocar o evento no for each. Então é só deixar aqui o querySelector
E aqui eu já posso colocar o evento. Link interno, ponto add event listener. Abro aqui, faço clique, vírgula aqui, coloco aqui a função que eu vou chamar, né? Vou botar aqui scroll top. Vou botar aqui mais para baixo essa linha aqui. Aí aqui em cima eu posso fazer a função, né? A função que eu chamei ali no evento. Posso botar aqui function scroll. Abro aqui e aqui eu vou passar o parâmetro event, que é o meu evento, tá? Então vamos ver aqui o que esse evento tá fazendo. Console log event. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Vou clicar aqui, ó. Ele apareceu aqui o mouse event, que foi quando eu cliquei. Então ele já está dando aqui o nosso evento. Então aqui eu vou fazer o seguinte primeiro. Vou pegar aqui e vou dar um event.prevent default, que ele vai prevenir o padrão desse link. Porque quando eu vier aqui clicar, ele não vai mais ir lá para cima, tá? Eu estou prevenindo para ele não fazer mais isso e fazer a função que eu colocar aqui depois do prevent default. Então aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou querer pegar o atributo desse evento, ou seja, quando a pessoa clicar ali eu quero pegar o atributo, né? Ou seja, o href da onde a pessoa está clicando, ou seja, o href aqui do A, né? Que eu estou clicando ali em cima do A, e quando ele clicar ele vai chamar essa função aqui e vai pegar o atributo. Então posso colocar aqui o seguinte, const atributo, vou botar aqui href, tá? Vou botar aqui href para ficar mais fácil, igual a, e aqui eu posso colocar o seguinte, event.currentTarget, porque aí se vocês forem ver aqui, ó, console.log href, ainda não tá pegando o href, tá? Só para mostrar aqui para vocês, ele tá pegando o event current target e aqui ele tá me dando undefined. Aqui eu botei errado, é target, não é target. Então vou clicar ali de novo, ó. Cliquei, vamos ver aqui. Aqui, ó, ele me deu o A, ou seja, o target do elemento ali que eu cliquei. Então aqui eu quero pegar o href do A. Posso vir aqui e colocar .get attribute. Eu vou abrir aqui e colocar entre aspas href. Aí você pode ver aqui, ó, eu vou clicar aqui de novo, ele está me dando aqui exatamente o href, que é o topo. Então agora eu vou criar uma constante aqui, uma outra constante, que vai ser const topo, que vai ser a constante aqui que vai selecionar esse href aqui e vai mandar para o topo. Então vou botar aqui igual a document.querySelector, e aqui eu posso passar essa variável aqui, ó, que é o href, ou seja, eu estou passando o href. Então, posso botar aqui exatamente href. Aqui ele está pegando o atributo e aqui embaixo ele está selecionando o atributo. Agora aqui embaixo eu vou ter um método, que é o método scroll into view. Só colocar aqui o topo com T minúsculo. Então eu posso colocar aqui topo.scroll into view. Isso daqui é um método, tá? Então você tem que escrever exatamente assim. Então posso abrir aqui e aqui dentro do parênteses eu abro chaves e dou um enter. E aqui dentro eu vou colocar o seguinte, behavior, dois pontos, abre aspas, e aqui eu vou colocar smooth. Vou botar block, dois pontos, abre aspas, start. E aqui eu vou colocar uma vírgula para não dar erro, e vírgula aqui também. Ou seja, esse método aqui ele vai pegar esse href aqui e vai colocar o comportamento smooth, comportamento suave. E aqui nesse block start ele vai dar o scroll
até que o elemento, né, esteja aqui no topo, tá? Essa propriedade aqui, ela tem bloco start, center e end. Só que como se botar aqui, por exemplo, center, vai dar na mesma, mas por quê? Porque o topo é exatamente aqui. Se fosse uma seção aqui, por exemplo, eu quero chegar até aqui, né? Se eu clicasse em algum botão para ele vir para cá, né, exatamente para cá, ele ia colocar essa seção aqui no meio e não no topo. Mas aqui não tem diferença porque é o header aqui, né? Então ele vai exatamente aqui pro topo mesmo. Então posso deixar aqui no start mesmo. Start. E agora você pode ver aqui, ó, que já está funcionando. Vou vir aqui, clico, ele volta, dá o scroll suave até aqui no começo, tá? Vem aqui, clica e ele volta. Vou tirar aqui esse topo, vou botar aqui âncora para ficar melhor aí de entender. Ou seja, eu peguei aqui o href da âncora e botei aqui o scroll into view. Vou tirar aqui os espaços. Tá aqui o ponto e vírgula, ponto e vírgula. Aqui. Então tá aí, funcionando perfeitamente. Você vem até aqui embaixo, ele aparece aqui, aperta aqui e ele volta. Bem, aperta aqui e ele volta. Então a gente fez aqui essas duas funções aqui, né? Isso daqui você pode usar em qualquer site, tá? Só mudar aqui o seletor. Você pode mudar a classe também, se você quiser. E aqui também a mesma coisa. A gente fez aqui essas duas funções, CSS e aqui o HTML, funcionando aqui perfeitamente. Até a próxima, valeu, fui!